queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Hoje nós vamos fazer aqui a leitura do Salmo 34. Salmo 34, que também é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi, ele louva a Deus e exorta a que o povo confie no Senhor. Amém? Mas antes da gente meditar aqui no Salmo 34, eu quero fazer um convite para você, para você ouvir a mensagem aí até o fim, para você dar aí o seu like, para você curtir a mensagem, compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com todos os seus contatos, E se você não fez ainda a sua inscrição no canal, faça, ative lá o sininho na opção todas para você receber aí todos os dias as mensagens, Além de salmos, eu costumo colocar outras mensagens também. E eu tenho certeza que em algum momento vai edificar a sua vida ou a vida daquela pessoa para quem você enviou essa mensagem. Ok? Então, Salmos 34 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem no engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Aleluias, Glória a Deus. Queridos, é impressionante, sabe como que eu já estou aqui 3 vezes consecutivas lendo os Salmos, Lendo ele todo. Essa é a 3ª vez, um pouco mais aí de um ano. E a gente vê que tem muita coisa de Davi nos Salmos, E uma coisa que é muito interessante nos Salmos, nos Salmos de Davi, é a confiança extrema que ele tem no Senhor. A alegria, o prazer que ele tem, de estar na presença do Senhor, de confiar no Senhor. Ele confia genuinamente no Senhor, ele confia inteiramente no Senhor. São vários os salmos que deixam claro isso para nós, e esse salmo aqui não é diferente, Esse salmo de Davi, ele é mais um salmo de gratidão, e nesse salmo, ele convoca o povo a louvar o Senhor pelo livramento recebido. Davi, ele também instrui o povo a caminhar no caminho justo, Para quê? Para que ele tenha uma vida longa. E a minha pergunta nesse salmo para você é o seguinte: olhando para que a gente leu aqui, tudo que a gente leu aqui,
de todas essas bênçãos que ele falou aqui do Senhor, essa confiança que ele demonstrou no Senhor, a minha pergunta para você nessa noite é: você tem lembrança de um livramento que o Senhor fez na sua vida, que você possa contar aí para nós? Tem lembrado? Se você tiver, lembrança aí de algum tipo de livramento que Deus te deu, conta para nós aí nos comentários. Amém? Com certeza vai enriquecer muito essa mensagem e pode ser que abençoe a vida de outras pessoas. Queridos, olha, no verso 4 do Salmos 34, a palavra diz assim, olha: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amados, aquelas pessoas que elas estão mergulhadas em aflições e problemas insolúveis, elas têm a garantia de que se buscarem Deus, de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, elas todas serão acolhidas e serão ajudadas por Deus. Uma vez que você estiver passando por lutas, estiver passando por batalhas, se você buscar ao Senhor de uma forma sincera, uma forma honesta, Ele está de braços abertos para poder ajudar cada um de nós. Por quê? Porque com Deus, o ser humano ele tem tudo o que precisa. Só que longe do Senhor, o ser humano ele está afadado ao fracasso, infelizmente. No verso 6 ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Glória a Deus. Davi, queridos, ele se coloca como uma pessoa humilde e sofredora. Eu fico pensando que Davi ele tinha muitos problemas. Eu fico pensando que ele tinha, não sei, talvez uma ferida interior, uma coisa que causasse dor nele, sofrimento nele, E então, mas só que todas as aflições dele, e de tantos outras pessoas na Bíblia que a gente encontra, elas que estão assim de uma maneira registrado na palavra, todos eles serviram para dar algum tipo de exemplo para nós. Nós, queridos, o justo, nós não estamos livres de tribulações, mesmo porque viver num mundo de injustiças é algo muito difícil, Então, de uma forma ou de outra, a gente está sempre passando, vivendo momentos de tribulações, O justo, ele não está livre dessas tribulações, porque ele vive justamente num mundo totalmente imundo e de muitas injustiças. Só que quando nós clamamos a Deus, nós temos as nossas necessidades atendidas. Uma vez que nós estamos sofrendo, lutando, passando por dificuldades, e nós clamamos ao Senhor, nós temos nosso clamor atendido, a nossa oração atendida. Na Bíblia, queridos, nós podemos ver isso em várias situações, Eu nesse tempo, nesses últimos domingos, esses últimos 10 domingos pelo menos, eu tenho pregado sobre as pragas do Egito, e quando a gente olha para aquelas pragas ali acontecendo, Deus fazendo tudo aquilo ali, tudo aconteceu porque o povo resolveu clamar ao Senhor, e o Senhor ouviu, o Senhor recebeu a oração daquele povo e determinou no seu coração livrá-los ali daquele cativeiro. Então, todas as vezes que a gente estiver passando por lutas, por pior que sejam as lutas que nós estivermos enfrentando, uma vez que a gente clamar ao Senhor, que a gente colocar diante do Senhor essas lutas e essas dificuldades, Ele com certeza vai ouvir a nossa oração e vai entrar com provisão para nos ajudar. Então, diante de uma oração sincera, nenhum problema permanecerá sem solução. Se o seu coração estiver sincero diante de Deus, todos os seus problemas serão solucionados. No verso 8 ele diz assim, olha: provai e vede que o Senhor é bom,
Bem-aventurado o homem que nele confia. Amados, Davi, ele provou a benignidade de Deus com a sua experiência. Nas piores dores, né, a fé de Davi, ela foi testada e ela foi aprovada. E ele se livrou de todas elas. Então, amados, olha, passar por momentos de tribulação não é fácil, mas é a única forma de saber, né, se a nossa fé ela é verdadeiramente viva, né? Se ela é uma fé constante, né, ou se ela é meramente religiosa. É na hora das tribulações, é na hora das dificuldades que nós testamos se a nossa fé ela é genuína ou se ela é uma fé apenas religiosa, né? Por quê? Porque aqueles que suportam e vencem as aflições, além de se certificarem da qualidade da sua fé, eles com certeza provam a bondade de Deus. No verso 15 ele está dizendo assim, olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amado, eu creio que foi dessa forma, né, que é dessa forma que Deus cuida dos justos, né? Quando nós colocamos os nossos olhos e os nossos ouvidos, né? Quando nós clamamos, ele coloca os seus olhos e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Então, o fato de sermos justos não quer dizer que somos perfeitos, mas sim que mantemos um relacionamento de fidelidade com Deus. E isso faz dos nossos pensamentos o nosso ideal de vida. No verso 19 ele diz assim, olha, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Queridos, olha, Deus ele nunca iludiu ninguém. O homem sim ilude as pessoas, né, com promessas que são de natureza humana, mas Deus ele nunca ilude ninguém, né? Ele nunca vai iludir alguém com promessas que ele não vai cumprir. Uma vez que ele promete, ele cumpre. Então, quando a pessoa assume uma fé genuína, uma fé sincera no Senhor, né, essa pessoa ela passa a andar na contramão do mundo. Um exemplo disso é Asaf, né? Quando ele olha para a prosperidade do ímpio, ele fica, né, ele fala que ele quase perde a fé dele no Senhor, porque ele fica olhando para a prosperidade do ímpio e ele quase cai, né? Então, quando nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós temos uma fé genuína, nós vamos andar na contramão desse mundo, querido. Né? Nós passamos a viver por muitas lutas até maiores do que aqueles que não confiam no Senhor, que não professam sua fé no Senhor. Então, além das lutas normais da vida, daquelas lutas naturais, nós sofremos também com as perseguições. Né? Já não basta os problemas do dia a dia, ainda tem aqueles que nos perseguem, né? Só que Deus, ele não nos abandona em tempo algum, em tempo nenhum Deus nos abandona. O justo, né, aquele que foi justificado pelo Senhor, ele não precisa temer o fracasso. Sabe por quê? Porque por meio da sua fé, ele será livre de toda aflição. Deus, querido, ele cuida de cada um de nós de uma forma totalmente especial. Na hora das tribulações, na hora das lutas, na hora das dificuldades, o que nós precisamos fazer de verdade é colocar a nossa fé no Senhor e crer que Ele vai agir ao nosso favor. Deus ele já está agindo na sua vida, querido. Talvez você não esteja vendo, né? Talvez você esteja aí ansioso demais para ver as coisas acontecerem, mas as coisas já estão acontecendo e você talvez nem percebeu que o Senhor já está agindo na sua vida. Então, queridos, olha, esse é o momento de confiar no Senhor.
Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, não sei qual é o problema pelo qual você está passando, mas independente, né, de qual seja a situação que você estiver vivendo nesse momento, eu quero dizer para você que existe um Deus todo-poderoso. E esse Deus te ama e Ele tem prazer em cuidar de você. Basta que você abra, né, aí a sua boca, que você se dirija a Ele, né, com sinceridade, né, com temor, e que você abra o seu coração para o Senhor, né, para que você conte para Ele tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, tudo que você está necessitando. E eu tenho certeza que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu não tenho dúvida nenhuma, querido, não tenho dúvida nenhuma. Então faça isso, amado, né? Busca um momento aí de oração com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Faça igual Davi. Davi, ele não perde tempo, né? Em todo momento ele está diante da presença do Senhor, a todo momento, né, em todas as oportunidades ele está falando com o Senhor, né? Davi tem um relacionamento, né, muito próximo de Deus, muito íntimo com Deus. Ele conhece Deus assim de uma forma tremenda, e Deus da mesma forma. Deus, né, conhece Davi, né? Não tem nem como falar, né, o grau de conhecimento que Deus tem da vida de Davi. Então, queridos, a minha orientação para você nesse momento, diante dessas lutas que você porventura possa estar passando, é que você abra o seu coração e fale com o Senhor. Se derrame aos pés do Senhor e, mais do que isso, confie que Ele vai agir na sua vida. Amém? Se você tiver gostado desta mensagem, envie aí para os seus amigos, seus parentes, compartilha esta mensagem, dê o seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, faça aí a inscrição e ative o sininho lá na opção todas. Eu tenho certeza, em algum momento você será abençoado com esta palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te dê uma noite abençoada, de sono tranquilo, né? Que toda preocupação, que todo incômodo, né, que seja retirado da sua vida nesta noite, para que você possa dormir o sono dos justos. Amém? Deus te abençoe. Nós nos vemos aí no próximo salmo. Deus te abençoe.